Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 24 de setembro, né, de 2025. E nesse horário, das 19h40, nós realizamos o estudo dessa obra aqui, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o capítulo 6, se eu não me engano, capítulo 5, Adultério e Divórcio. E hoje nós vamos começar naquele item. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com repudiada comete adultério. Então, antes de começarmos, eu vou pedir para a nossa amiga Carmen. Carmen, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Então, Senhor, estamos aqui mais uma vez, agradecendo essa oportunidade, agradecendo a Francisco de Assis, que nos permite estar aqui nessa casa estudando, que nos envolva e que nós possamos aproveitar esse estudo, mais esse estudo, para nos melhorarmos, Senhor, para que a gente possa fazer uma caminhada mais certeira e mais firme. Pedimos também a todos aqueles nossos amigos que não puderam entrar, que eles também possam ser envolvidos nas suas bênçãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo. Então, Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher. Repudiar é repelir, rejeitar, recusar. Aquele que rejeita alguém é o agente da ação. Ele chama para si a responsabilidade. Então, todo aquele que repudia alguém chama para si a responsabilidade. Porque repudiar uma pessoa é uma coisa muito séria, não é? Mesmo que a pessoa tenha cometido um erro, é, eu não estou falando de erros extremos, não, tipo assassinato, essa, não. Estou falando de erros que às vezes você mesmo diz assim, nossa, como é que ele fez isso? Nossa, como ele fez aquilo, né? Às vezes são erros que nós já cometemos em algum momento. Mas, como a gente tem aquele negócio de eu não olho para o meu problema, eu, eu não lembro, eu sou desmemoriada para lembrar daquilo que eu já fiz, né? Porque às vezes a gente é desmemoriado pelos nossos erros e tem uma memória maravilhosa para lembrar dos erros dos outros. Então, às vezes, algum companheiro faz alguma coisa, né, que você já até fez. Se não fez nessa vida, com certeza já fez na outra. E você repudia a pessoa. Então, repudiar é uma coisa muito séria, né? Porque quando você pensa o que é repudiar alguém, é aquela coisa de jogar para escanteio, olhar para a pessoa com aquele olhar, né, crítico mesmo, e não querer mais saber dele, daquela pessoa. Sem dar à pessoa uma oportunidade, sem usar de indulgência. Lembra a palestra da semana passada? Sem usar de indulgência. Inclusive, hoje, eu estava olhando aqui nessa biblioteca minha que eu tenho, e eu achei um livro, né? Ah, tá aqui, do Chico, que eu nem sabia que tinha. Estava mexendo e achei. E nem lembrava dele. Olha o título do livro, ó. Indulgência. Indulgência. Psicografia de Francisco de Chapéu, Expedida.
do livro é indulgência. Então, gente, é uma das coisas, né, que muitas vezes nos falta, e muito. Então, todo livro fala sobre indulgência, de várias formas, né? Então, eu achei muito interessante, vou dar uma lidinha, porque é uma coisa muito séria a questão da indulgência. E é texto de Emmanuel, é bom ler, porque Emmanuel é fogo de fogo, né? Emmanuel não deixa para falar depois o que ele tem que falar agora para a gente. Então, eu achei muito interessante esse livro, eu nem me lembrava que tinha. Então, aquele que repele o outro normalmente age sem indulgência. Então, ele fala aqui, aquele que rejeita alguém é o agente da ação. Por quê? Ele repudiou. Ele chama para si a responsabilidade. Normalmente, quando tal fato se dá, o interesse do outro não é observado. Você repudia, mas não para pensar no interesse daquele que você repudiou. Então, ele diz aqui, normalmente, quando tal fato se dá, o interesse do outro não é observado, mas só o daquele que assim age. Então, quando você repudia alguém, você está pensando apenas no seu interesse. Está deixando de lado o interesse do outro. Nesse instante, o que rejeita, o que repudia, coloca-se em condição superior. É o superior. Eu sou melhor do que ele. Ele errou. Eu repudio. Estou me colocando numa posição superior. Assim, aquele que repudia, automaticamente humilha, ofende. Humilha e ofende o outro. Porque não age com indulgência. Não age com indulgência. Jesus, com muita sutileza, mostra do cuidado que devemos ter com o sentimento do outro. Isso é muito importante em tudo que a gente faz. A gente tem que tomar muito cuidado com o sentimento do outro, né? Para não ofender, para não magoar. Não é simplesmente divorciar, dar um documento liberatório, mas estarmos atentos em como o elemento prejudicado, aquele que foi repudiado, irá se comportar emocionalmente. Porque quando você, né, dá o divórcio, você repudia alguém, você tem que se preocupar como é que o outro vai se comportar. Então, na hora de fazer isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Falar com educação, tentar colocar a situação de forma que não fique escandalosa, porque eu já vi gente até despachando namorado, noivo, mulher, até pelo WhatsApp, pelo Facebook. Às vezes aparecem uns videozinhos assim, sabe? Como apareceu essa semana, eu fiquei olhando assim, o cidadão chega em casa, a mulher está deitada, e a cozinha dele está toda suja, a pia está cheia de louça. E ele filma na hora, filma a esposa deitada, não para ir lá perguntar para ela se ela está passando mal, se ela está se sentindo bem. E aí ele chega, filma a cozinha e bota lá no Facebook.
Olha só, eu chego em casa cansado, parece que ele trabalha com negócio de entrega, né? De moto, de entrega. Chego em casa cansado, encontro a minha cozinha desse jeito, sem a louça toda para lavar, a cozinha toda bagunçada, não tem um café, não tem uma janta pronta, e ela está lá deitada. Não era fake news, era realmente verdade. Olha a situação. Esse indivíduo está repudiando a esposa, repudiando, colocando a situação particular ali, na internet. E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente fazendo isso. Então ele entrou, ele nem foi falar com a mulher para saber o que tinha acontecido. Chegou com raiva em casa, viu aquela situação. E aí você vai para os comentários. Alguns apoiando ele, mas tem alguns que falam com ele. Poxa, isso, a gente não deve lavar roupa suja, né, na internet. Você parou para verificar se sua esposa está passando mal? Se ela teve um dia difícil? Então, alguns criticando ele pela atitude, outros apoiando. Aí, né, incentivando, falando um monte de besteira sobre isso. Então, olha aqui. Será que quando a esposa dele for às redes sociais ver aquele vídeo, como será que ela irá se comportar? Será que ela não vai ficar com raiva? Porque a vizinhança, os amigos estão vendo aquela situação. Ele não deu a ela a oportunidade dela explicar. Ele foi logo e se preocupando com o bem-estar dele, mas não está se preocupando com o dela, com o estado emocional dela. Então ele disse aqui, isso pode levar a um problema sério do futuro. Então, isso aqui, quando Jesus foi perguntado pelos discípulos por que Moisés mandou desse carta de divórcio, Jesus respondeu. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 8. Quem quiser anotar aí, tá? Mateus capítulo 19, versículo 8. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Assim falando, o mestre mostrou que a atitude de repudiar está ligada diretamente com a dureza dos corações. No estágio inicial de simplicidade, não era assim. A busca dessa simplicidade deve ser nossa meta. Os espíritos nos informam que fomos feitos simples e ignorantes, como está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos, né? O objetivo era manter a simplicidade e perder a ignorância. O que fizemos foi o contrário. Perdemos a simplicidade e continuamos ignorantes. Por quê? Ele diz, no início não era assim. Porque no passado, as pessoas, né, na época da simplicidade, né? Havia mais diálogo, havia mais indulgência. As pessoas, né, os casais, né, eles conversavam, resolviam as coisas, havia uma tolerância maior. Hoje, muitas vezes a tolerância é zero, né? Tanto é que a gente percebe que hoje, pelo menos aqui no Brasil, já foi feita essa enquete, o número de divórcios cresceu muito. E o número de divórcios de pessoas com pouco tempo de casamento. Porque vocês lembram antigamente como é que era? Era assim, é, às vezes, 4 anos de namoro, lembra? 2 anos de noivado, eu estou sendo, que às vezes era até muito mais. Porque a pessoa tinha aquela ideia. Começou a namorar, aí namorava 2 anos, até aí tudo bem. Namorado, depois de 2 anos de namoro, aí já começava a fazer planos, não é assim? Para casamento. Os primeiros 2 anos, não. Mas quando fazia 2 anos de namoro, já vinha aquela ideia. E esse relacionamento tá ficando sério. Aí começava a conversar.
Aí a moça começava a fazer o tal do enxoval, lembra? Enxoval. Aí ficava uns 2 anos fazendo enxoval. Quando o enxoval já estava assim bem direitinho, vamos ficar noivo. Ficava noivo. Aí a coisa ficava mais séria. Agora, vamos pensar do quê? Na casa, não era assim? Ou vamos comprar um terreninho, fazer uma casa, ou vamos juntar o dinheiro para alugar uma casa. Então, quando ficava noivo e pensava em alugar casa, aí começava o quê? Comprar os móveis lá. Ia comprando móvel, guardando na casa da mãe, na casa da outra sogra. Você, quando você casava, você já tinha uma casinha mais ou menos pronta, ou você já tinha uma casa para alugar, e os móveis já mobiliavam a casa. Aí vinha o casamento, aí ganhava, fazia aquela lista de presentes, né? Ganhava o que faltava. Aparelho de jantar, torradeira, essas coisas assim, né? Aí que a gente normalmente pedia para os padrinhos, para os parentes, e eles iam dando roupa de cama, essa coisa toda. Nesse inteirinho entre namoro e noivado, pelo menos levava uns 5 ou 6 anos, não é? 5 ou 6 anos. Aí a pessoa casava. Normalmente, esses casamentos duravam bastante tempo. Duravam bastante tempo. 20 anos, 25. Podia até haver um divórcio, mas eram casamentos que duravam bastante tempo. Por quê? Porque esse período de namoro e noivado, as pessoas se conheciam, conversavam, planejavam. Então, você tinha um período de casamento, eu me lembro das minhas tias, olha aqui, o que não me faltaram foram tias. Eu devo ter umas 6 ou 7 tias, por aí. Todas elas tiveram noivado assim, namoro e noivado assim. Eu me lembro que eu fui dama de honra de umas 3 ou 4. Tem as fotografias e tudo mais. Né? Desde pequenininha a gente era dama de honra, porque nós éramos sobrinhos mais velhos, eu, minha irmã e meu irmão, meu pai era o irmão mais velho. Então, quando os irmãos dele casaram, né, nós já tínhamos assim, 6, 7, 8 anos. Então, normalmente, quem eram as damas de honra? Eu, minha mãe, nós éramos os escolhidos. Porque quando os meus tios e minhas tias casaram, meu pai já tinha filhos grandinhos. Então, tinha aquele costume, né? Que meu pai e minha mãe seriam os padrinhos, mas as damas de honra. Aquela coisa, meu irmão ia na frente para entregar. Então, tem um monte de retrato desse assim. A maior, todas elas, casamentos assim hoje, né? De 50 anos, 40 anos. Acho que a mais nova, que é minha tia Araci, ela fez 50 anos de casado. E não vou dizer que não tiveram problemas. Todos eles tiveram suas dificuldades familiares, a maioria 3, 4 filhos. Todos eles tiveram. Mas superaram essas dificuldades. Superaram, sabe? Hoje estão tudo aí, bem velhinhos, com 80, quase 90 anos. Aí a gente fica assim, "Ih, meu Deus do céu, daqui a pouco meus tios, que são tios todos muito queridos, porque são tios que, durante a nossa infância, até os 12, 13 anos, éramos os únicos sobrinhos. Quando eles vieram a ter filhos, nós já éramos. Então, nós fomos aqui, durante muito tempo os únicos sobrinhos. Então teve aquela coisa de ficar com o tio, ficar com outra tia, passar férias com um. Somos muito ligados. Então estão todos eles velhinhos, né? Mas os casamentos eram longos. Hoje, conhece agora, daqui a 3 meses já está casando, ou está morando junto, não é? Não é assim? A maioria é assim. Conhece hoje, daqui a 3 meses está morando junto. No máximo 6 meses. Estourando. Já casa, já vai morar junto. O que acontece? Eu tenho uma parente minha, um, foi assim.
ela deve estar em torno dos seus 40 anos, já está no terceiro ou quarto casamento, entendeu? E tudo assim. Termina um relacionamento ali há 2 meses, já está conhecendo outra, e por aí vai. E por aí vai, e por aí vai. É uma coisa incrível. É uma pessoa ótima, uma garota maravilhosa. Mas está assim, né? Não dá certo. Não dá certo. Aí um quer se envolver porque ela tem um certo comércio, aí um quer se envolver nas coisas, já não dá certo, entendeu? E tem muita gente assim. Tem muita gente assim, né? Então, eu estava vendo essa pesquisa onde falava sobre isso. Os casamentos hoje estão durando de 2 a 3 anos. Então, tá faltando alguma coisa aí. Tá faltando alguma... Por isso que ele fala aqui, né? Quando havia mais simplicidade, é, a busca desta simplicidade deve ser a nossa meta. Os espíritos nos informam que fomos feitos simples e ignorantes. O objetivo era não ter a simplicidade e perder a ignorância. O que fizemos foi o contrário. Perdemos a simplicidade e continuamos ignorantes. Quando há um casamento entre dois seres, existe uma programação. Será que essas ligações que acontecem de 2 em 2 meses, isso teve programação do plano espiritual? Às vezes não. Conheço uma pessoa numa noitada, gosta, simpatiza, dali a 2 meses está morando junto, dali a está separando, aí dá um tempo aí de 3 meses, vai para outra noitada, conhece outra pessoa. Será que houve programação? Eu não acredito que houve. Então, ele diz aqui, quando há um casamento entre dois seres, houve antes uma programação, promessa de ambas as partes, que devem ser observadas. Então, aqueles casamentos que eram 2, 3, 4, 5 anos, né? Namoro, tinha uns que então duravam. Eu me lembro que tinha uma que foram 7 anos de noivado, mais 3 de casamento. Eu acho que quem também uma vez falou que teve namoro e noivado longo assim, acho que foi o José Marcos, que ele falou que parece que entre namoro e noivado dele também foi bem comprido, né? Então ele diz aqui que quando há um casamento entre dois seres, houve antes uma programação, promessas de ambas as partes que devem ser observadas. Portanto, rejeitar sua mulher não é recusar só o ser envolvido na questão, mas toda uma programação estabelecida com bases em necessidades anteriores. Então, quando há um casamento desse tipo, né? Às vezes 3, 4 anos de namoro, 2, 3 anos de noivado, essa coisa, há uma programação, você percebe pelo tempo. E normalmente o casamento é o quê? São dois espíritos se reunindo com base em necessidades antigas, para receber espíritos como filhos. A gente não vê isso nas obras de André Luiz? Lembra daquela uma senhora do livro Nosso Lar, eu não me lembro o nome dela. Acho que era Mãe de Lísias. Mãe de Lísias, eu não lembro o nome dela, mas sei que ela era Mãe de Lísias. E ela ia reencarnar, né? Para se o marido também, que o casamento dela foi problemático, que o marido a traiu várias vezes. E o marido também ia reencarnar, eles iam se casar e iam receber como filhos as 2 amantes que ele teve e abandonou. Porque além de abandonar a família, ele teve 2 amantes, sequencialmente. Teve a primeira amante, abandonou. Ela ficou em péssima situação. E depois ele teve a segunda amante e abandonou também. E essas amantes criaram muita dificuldade até para Bando Lísias,
que ela ainda era encarnada, quando ele teve as amantes e abandonou, né? E, agora, e foi uma vida muito difícil, porque ele era um homem que vivia na rua, noitadas, com amantes. As amantes não eram pessoas calmas e tranquilas. Isso trouxe muita dor e sofrimento para ela. Ela desencarnou, mas não guardou a mágoa. Ele ficou em situação muito difícil. Ele vai desencarnar depois dela. Uma situação, eu não lembro se foi depois ou antes dela, mas ele desencarnou numa situação difícil. E aí depois houve uma programação, e parece que ele reencarnou primeiro e ela iria reencarnar novamente para se casar com ele e receber como filhas as duas amantes. Olha a programação. Ele tinha uma reparação para com essas duas mulheres que iria receber como filha. E ela iria reencarnar com ele para ajudá-lo nessa reparação, para ajudá-lo. Olha que programação de família. Isso não é uma coisa de namoro de 2 meses. Normalmente vai ter um namoro, vai ter um noivado, muita coisa de bater o olho é meu amor da minha vida, que dura 1 ano, no máximo 2, e às vezes termina em pancadaria, né? Ou então em feminicídio, como a gente cansa de ver por aí. Então, ele diz aqui, quando há um casamento entre dois seres, houve antes uma programação. Alberto quer falar alguma coisa? Porque meu óculos está um horror. Liga aí o microfone e fala, Alberto. Que eu Não, tô é com... que a mãe do Ulisses era a Dona Laura. Ah, dona Laura, né, dona Laura? Ah, obrigado, Alberto. Então, diz aqui, portanto, rejeitar sua mulher não é recusar só o ser envolvido na questão, mas toda uma programação estabelecida com bases em necessidades anteriores. Então, quando um casamento desse, programado, surge o divórcio, causado por adultério, esse tipo de coisa, aí você está recusando toda uma programação. Podemos ainda aprofundar um pouco mais nas sábias lições do mestre e trazendo estes ensinamentos para o nosso dia a dia. Raciocinar sobre a importância de nossas ações serem pautadas pelo equilíbrio entre razão e sentimento. O homem simbolizando a razão e a mulher o sentimento. Induzem-nos a pensar que quando um repudia o outro, é fator que pode levar à complicação. Porque tem alguns divórcios que são muito difíceis, né, gente? E quando tem separação, questão de bens envolvidos, Jesus, Maria de José, é horrível. A gente, às vezes, vê muito isso com esse pessoal, né, que tem dinheiro, que aí vai para a televisão, vai para as redes sociais, né? Quando esses divórcios assim de gente endinheirada, meu Deus do céu. Aí o pessoal vai para a televisão, vai para programa, vai para a rede social, um mete o malho do outro, né? Aí vai para tribunal, divisão de herança. Nossa, mãe do céu. É uma. A gente acompanha, às vezes a gente vê que o pessoal não tem aquela privacidade, abre o jogo mesmo, mete o malho. Nossa Senhora, como diz o povo, lava a roupa suja na frente de todo mundo, né? E a gente fica sabendo dos detalhes. Então, ele diz aqui: se o sentimento sem razão é paixão, a razão sem sentimento pode descambar para a violência. Então, eu achei, gostei disso. Se o sentimento sem razão é paixão, e a gente sabe que paixão é perigosa, né? Esse negócio de paixão é o sentimento sem razão. É aquele sentimento onde a criatura não para pensar. Parece aquele bando aquela carruagem descendo ladeira. Os cavalos já foram embora. Ficou só a carruagem, ela vai descer ladeira, vai cair no abismo. É o sentimento sem razão.
Isso é paixão. A ação sem sentimento pode descambar para violência. É aquele que diz: ah, não me quer, então não vai ter ninguém. E aí faz aquelas coisas horrorosas, né? É assim que entendemos a afirmativa do livro sagrado, quando diz que no princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E que, aí tem aqui, isso aqui é Gênesis capítulo 1, versículo 26, quem quiser anotar. E que, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, né? Então, no princípio da criação era isso, era a simplicidade. Mas quando começam a entrar outras questões, questões dos interesses, muitos casamentos por interesses, pelo poder, né? É muito comum no passado, né? Pelo poder, aí a coisa começa a desgringolar. Pelo dinheiro, né? Aqueles casamentos arranjados. Aí começa a ver as tragédias e a infelicidade. O Rose, por favor, Mas repete aí, porque eu perdi. é Gênesis, Gênesis, capítulo 1, né? capítulo Capítulo, 20. Gênesis, por gentileza. É Gênesis capítulo 1, versículo 27. 1, versículo 27. É Gênesis. É, Primeiro já livro da botei. Bíblia, Gênesis. Aí ele diz aqui, a não Me dê, ser causa de prostituição. Vamos ver o que ele encara, que ele aceita como prostituição. Então, a não ser por causa de prostituição. Vamos ver o que ele entende, o que Jesus entendia por prostituição. Ao dizer a não ser por causa de, Jesus coloca a prostituição, como sendo a única causa em que se pode buscar o divórcio sem complicar ainda mais a situação. Desta forma, segundo a afirmativa do mestre, a prostituição é um motivo único. É preciso, então, entender o que é prostituição. Antes, é bom esclarecer que o Espiritismo não condena o divórcio, tá? O Espiritismo não condena o divórcio, mas mostra que ele deve ser evitado a todo custo. Quer dizer, é preciso a gente avaliar, refletir bastante antes de buscar o divórcio. Não é aquela coisa de que tivemos uma discussão, quero o divórcio. Entendeu? É isso que ele fala. Ele quer dizer isso. Mas mostra que ele deve ser evitado a todo custo. Evitado não quer dizer proibir. Quer dizer refletir. Reflita. Vamos pesar as coisas. Vamos analisar para ver se é isso mesmo. Vamos ver se precisa ir a esse ponto. Porque às vezes, né, é a tal da intolerância de um e de outro. Talvez, né, se as pessoas forem um pouco menos intolerantes, mais indulgentes, né, tiver um pouco mais de paciência, não precisa chegar ao divórcio. Por isso que ele diz, conversar, vamos analisar realmente, vamos pesar a questão da família, vamos refletir, vamos verificar se o amor verdadeiramente acabou. Porque, às vezes, vamos ver se não está havendo uma influência externa, às vezes de um familiar, não é? Vamos pesar as coisas direitinho. Vamos ver se a gente não tem mais pontos positivos a considerar naquele relacionamento do que negativos. Vamos ver se um ceder um pouquinho mais, o outro ceder aqui um pouquinho mais. Se não dá para
manter o casamento. É isso que ele está querendo dizer. E ao invés de você, de forma repentina, de forma sem pensar, decide. Repare que quando o pessoal vai para no tribunal, né, o juiz, ele pergunta, né, será que não há uma chance de vocês voltarem atrás? Vocês não querem dar um tempinho para pensar mais? O juiz coloca tudo isso antes de bater o martelo. Ele faz várias considerações para o casal. Será que vocês não querem pensar mais um pouco? A gente remarca essa audiência para outro mês, outro dia, para vocês pararem para pensar um pouco mais. Então, o juiz faz todas essas considerações, né? Divorciar, em momento algum, é resolver o problema, é simplesmente adiá-lo. Aqui é muito interessante. Porque quando ele fala em adiamento, o pessoal fala assim: ah, quer dizer, vou adiar o divórcio para amanhã? Não. Olha só, divorciar em momento algum é resolver o problema, é simplesmente adiá-lo. Quando ele está falando isso aqui, ele está falando do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual. Porque muitas vezes o casamento é um momento para dois espíritos se reconciliarem. Entendeu? Se reconciliarem. Poderem, né? Recuperar. Lembra aí o caso da dona Laura e do pai e do marido dela. Então, quando você se divorcia, se há uma programação visando que esses dois espíritos terão uma nova oportunidade de reconciliação, lembra o caso do Sigismundo, lá do livro Missionário da Luz? O problema era o pai, a mãe e o filho que ia chegar, que era o Sigismundo. Em vida passada, o filho que ia reencarnar, ele foi amante daquela que seria sua mãe agora. E os dois juntos adulteraram e mataram o que seria o novo pai dele. Tanto que o pai, inicialmente, o espírito não queria. Havia ali um triângulo amoroso que redundou em coisas gravíssimas. Agora, o casal novamente ia vir junto, marido e mulher. Porque houve o quê? Adultério no passado com crime. E aquele que foi o pivô do problema viria como filho. Porque ele se uniu à mulher para agir contra o marido. Se esse casal tem um filho e se divorcia, o problema deles foi resolvido? A situação deles foi resolvida? Não, não. Porque se eles se casaram, eles já eram casados, recebeu esse filho. Vamos dizer que quando o filho tivesse 4, 5, 6 anos, eles se divorciassem, por algum motivo. Resolveram o problema deles? Não, não. Teriam que reencarnar novamente, os três novamente, talvez numa outra situação, para levar aquela vida até o final. Porque a gente, olha só, eles estão recebendo um filho, Sigismundo, mas o aceitar receber aquele filho era a certeza que o casamento deles seria uma vida maravilhosa, sensacional? Claro que não. Havia ali, naquela família, um filho que causou a morte do pai, que causou a desgraça do pai. Será que esse pai e filho teriam uma relação harmoniosa? Talvez não. Era aquele pai e filho com uma relação muito harmoniosa, como tem muitos por aí, não tem? E qual seria a história deles?
que esse pai e esse filho conseguissem, ao longo da vida, superar essas dificuldades. O pai recebendo seu algoz como filho, vai amá-lo, amar o algoz como filho. E esse algoz, talvez ao olhar o pai, lembrasse daquele a quem ele feriu e ficar sempre o quê? Com o pé atrás em relação ao pai. Porque ele, como espírito, saberia que aquele pai foi alguém que ele fez muito mal. Então ele ficasse um pé atrás com esse pai, e o pai o quê? Amando o filho, mas com uma certa dificuldade de relacionamento. E a grande história seria aí. E a mãe tendo que ajudar, porque ela participou da história. Então, a vida dessa família talvez tivesse muitas dificuldades para que eles pudessem o quê? Superar todos os obstáculos. Então, fosse uma vida de 30, 40, 50 anos de relacionamentos aí, pai, filho, mãe. E se divorcia? E se eles se divorciam no início do casamento? Eles são o quê? Adiando a resolução do problema. Então, o que ele diz aqui? Ele deixa aqui. Divorciar, em momento algum, resolver o problema. É simplesmente adiá-lo. Adiantamento este que pode agravar ainda a situação, conforme for a conduta dos cônjuges nesta nova situação. Um divórcio pode agravar até a situação. Pode trazer ódio de um deles. Pode ser que o marido ou a mulher não aceite o final do relacionamento. O que é que a gente vê muitas vezes? Um buscando eliminar o outro. Por quê? Porque não aceita o final do relacionamento. Não é assim que a gente vê? De vez em quando está aí, ó, feminicídio. Ou o marido morreu. O marido matou a mulher matou o marido, por quê? Porque não aceitava o fim do relacionamento. Então a gente já vê o quê? É uma situação de conflito, onde o divórcio levou a isso. Aí ele diz aqui, com, entretanto, quando em relação corre o perigo de levar a males maiores, como crimes e suicídios, nesse caso é preferível o quê? Divorciar e adiar. É preferível adiamento. Divorcia e adia o quê? A resolução da reparação daquele problema. Porque, às vezes, o casamento está tão cheio de conflitos, com ameaças, agressões, que é preferível, então, sim, o divórcio. Vamos separar. Mas isso não quer dizer que aquele problema que envolvia aqueles dois espíritos está resolvido. Não, não está resolvido. Vai ter que ficar para ser resolvido no futuro. Ainda mais se tiver um feminicídio aí, ou a mulher matar o marido. Vamos pensar num relacionamento desse, aonde eles se divorciam, e alguém não aceita o fim do relacionamento e mata o outro. O problema foi resolvido entre os dois? Não, não foi. Foi adiado. Foi adiado. Lembra de uma história que o Chico contava, quando uma companheira chegou, ele contava essa história, que ela tinha um casamento muito difícil. O pessoal chama hoje em dia de casamento tóxico. Já ouviu falar disso? É um relacionamento tóxico, né? E aí, mas ela disse o quê? Ela era espírita. Então, ela queria resolver o problema nessa reencarnação. Então, ela dizia o quê? Eu aturava ele. Eu aturava, eu engolia ele. E mantive o relacionamento tóxico até o final. Quando ela chegou no plano espiritual, Chico contava essa história. E ela foi conversar com o amigo espiritual.
né? Aí ela ficou no plano espiral bastante tempo, depois chegou a época de reencarnar. E aí veio o planejamento. E aí o amigo espiritual, ela virou-se para o amigo espiritual e disse assim, olha, estamos planejando minha reencarnação, mas já quero dizer para o senhor, na próxima reencarnação, eu virei junto com meu ex-marido. Porque eu tive um casamento, vou usar o termo de hoje, ela não usa esse termo, mas muito tóxico, muito difícil. Mas eu aturei ele. Então eu não preciso mais vir novamente com ele. Aí ele disse: sinto muito, minha amiga. Você aturou, você não amou. Aí a pessoa vai dizer assim: então você vai ter que novamente vir com ele para amá-lo. Aí a pessoa diz assim: mas como? Mas quem disse que ele estava falando do amar aquela criatura como seu marido, como você amaria, como o amor de um casal que realmente está muito bem? O amar que ele quis dizer, que eu entendi, é o quê? É entender o outro. Mesmo que você venha a se divorciar, mas não fazer aquele divórcio quando a mulher ou o homem envenena os filhos contra o outro. Já viu aquilo? Separou, teu pai não presta, né? Sua mãe não presta. Então, de repente, né? Não há. Percebe-se que o amor acabou, você tentou de tudo, o relacionamento não dá para ficarem juntos, mas por que não tentar, depois de separados, manter um, um relacionamento amigo, respeitoso entre o casal? Não é? Você respeita aquele que foi seu marido. Você respeita aquela que foi sua esposa. Você respeita aquele que é o pai dos seus filhos. Você respeita aquele que é mãe dos seus filhos. Podem se encontrar socialmente, né? Conversar de forma saudável. De repente, aquela pessoa vai manter um novo relacionamento, você vai manter outro, mas ter uma convivência saudável, sadia, verdadeira, respeitosa, né? Os filhos, tanto com o pai, com a mãe, isso é amar o outro. Então, você está amando aquele companheiro, aquela companheira, que com quem você conviveu, com quem você teve filhos. Então, se você mantiver esse relacionamento saudável, harmonioso, amigo com aquele companheiro, você pode sim resolver aquelas questões pendentes, apesar do divórcio, e não adiar o problema para depois. Porque você não está mais convivendo com aquela pessoa debaixo do mesmo teto, mas você tem com ela um relacionamento amigável, respeitoso, aonde você é amigo daquela pessoa, aonde você ensina seus filhos a respeitar o pai, a respeitar a mãe. Então, aquela programação pode acontecer assim. Vai mudar algumas coisas, mas a programação vai acontecer. Porque não é porque você não está mais morando debaixo do teto daquela pessoa que aquela programação, que aquela reconciliação não aconteça. Eu conheço casamentos assim, onde as pessoas se separaram. Se foi um casamento onde houve uma programação para aquelas duas pessoas ficarem juntas, se reconciliarem, se o divórcio for feito nessas bases respeitosas, se depois da separação se mantiverem, né, com respeito, com amizade, um torcendo pelo outro, né, um respeitando o outro, essa reconciliação vai continuar, vai acontecer. E quando você terminar a sua reencarnação, você poderá dizer:
Não, eu cumpri com a programação. Tive um casamento assim. Eu fui casada durante 15 anos. Terminados os 15 anos, nós percebemos que não dava mais para a gente continuar juntos, nos separamos e hoje somos grandes amigos. Eu e meu marido somos grandes amigos. Conversamos pelo WhatsApp. Quando eu tenho algum problema, alguma coisa, eu peço ajuda a ele, eu converso com ele. Ele também conversa comigo. Depois da separação, durante mais de 20 anos, toda a minha questão médica foi por ele, o plano de saúde dele que me atendeu, nunca foi questão de me tirar do plano de saúde. Cirurgia, tudo foi pago por ele. Né? Até hoje somos amigos, conversamos, temos o maior respeito um com o outro. Às vezes batemos papo em relação por causa de coisas dos nossos filhos, tem que ver isso, às vezes ele liga para mim, às vezes eu ligo para ele. E hoje eu estou no casamento, ele está no outro. Me dou bem lá com a esposa dele, ele também, com o Beto aqui, quando a gente se encontra nas festas, aniversário, a gente bate papo como dois grandes amigos, que somos, temos dois filhos, temos netos. Então essa amizade permanece. Você não tem mais aquele amor, né, que uniu aquele casal, mas continua o quê? A amizade, o amor pelo amigo, o respeito pelo amigo. Então, ele disse aqui, no caso de um casamento onde haja violência, agressão, é preferível divorciar sim. E se tiver alguma coisa para ser corrigida, né, para ser organizada, para uma reconciliação entre esse casal, vai ser adiado. Na próxima reencarnação, virão juntos de novo numa outra situação para tentar o quê? Estruturar essa harmonia, promover essa reconciliação entre aqueles dois espíritos, que muitas vezes terminaram um relacionamento como amigos e precisam se tornar o quê? Perceber que são irmãos. Vamos voltar aqui. Aí ele diz aqui, voltando à questão da prostituição, é preciso diferenciá-la do adultério. Olha aí, é preciso diferenciar a prostituição do adultério. A este, quer dizer, ao adultério, Jesus não condenou. Que coisa interessante. Jesus não condenou o adultério. Ele vai criticar e falar da prostituição. Mas do adultério, não. Então, ao adultério, não condenou, visto qualquer um de nós está sujeito às quedas, mas com a possibilidade de recuperação. Por isso ele orientou, vai-te, não peques mais. Podem até anotar aí. No Evangelho de João, capítulo 8, no capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 11, né? Então é muito interessante isso. Jesus, ele, ele condenou a prostituição, mas o adultério não. Por que que ele não condena o adultério? Porque qualquer um de nós pode ter uma queda. Então, lá, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 27 a 11, diz assim, foi aquele episódio da mulher adúltera. Então, Jesus diz assim, aquele dentre vós que nunca pecou, atire-lhe a primeira pedra. Ele, inclinando-se, pôs-se novamente a escrever traços no chão. Depois de terem ouvido essas palavras, eles se retiraram, um após outro, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Quando a mulher continuasse ali no meio do círculo, Jesus ergueu-se e lhe disse, mulher, onde estão
eles, ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse, eu também te condeno. Vai doravante, não peques mais. Então, nós percebemos o quê? Que Jesus não condena o adultério, porque o adultério é uma queda que qualquer um pode ter. Tanto que ele não condena a mulher. Ele diz, ninguém te condenou? Eu também não. Então ele diz aqui, é, voltando à questão da prostituição, e a gente vai entender o que é a diferença de prostituição e adultério. Muito interessante. Voltando à questão da prostituição, é preciso diferenciá-la de adultério. Ao adultério, Jesus não condenou, visto qualquer um de nós está sujeito a quedas, mas com a possibilidade de recuperação. No adultério, Jesus vê o quê? A possibilidade da recuperação. Por isso ele não condena ninguém. Por isso ele orientou, vai-te e não peques mais. É o que está lá em João, capítulo 8, versículo de 7 a 11. A prostituição, tem diferença. É a reincidência no ato. A prostituição é a reincidência no ato, tá? É a reincidência no ato, sem interesse de recuperação. Então, prostituição é isso. Reincidência no ato, sem interesse de recuperação. E o adultério é uma queda que você tenha, mas com a possibilidade de recuperação. Então, a pessoa cometeu adultério, mas tem a possibilidade de recuperação. E a prostituição é a reincidência no ato, sem interesse de recuperação. Perceberam a diferença de uma coisa para outra? Aí ele continua. É quando a pessoa erra, faz a mínima questão de se corrigir. Isso é prostituição. Quando a pessoa erra e não faz a mínima questão de se corrigir. Muito contrário, tem até prazer em agir de tal forma e faz desta atitude uma de conduta. Corrupção. A corrupção é a prostituição. Quando a pessoa erra, não faz a mínima questão de se corrigir, e se no primeiro ato de corrupção teve sucesso, ela procura o quê? Outros momentos. Não é isso que a gente vê, às vezes, em alguns cidadãos? Vários atos de corrupção. Isso é prostituição. Isso é prostituição. E aí ele diz aqui, neste caso, o divórcio só vai oficializar o que de fato já está separado, no caso da prostituição. O divórcio só vai oficializar o que de fato está separado. É aquele homem ou mulher, que não vamos botar só nas costas do homem, né? Ou mulher, que trai a esposa ou trai o marido. Às vezes o cônjuge fica sabendo ou não. Daí o tempo, ela faz o quê? Essa criatura faz o quê? Trai novamente. Aí termina aquele relacionamento. Depois, trai novamente. A gente não conhece gente assim, ó. Tem casos que a mulher até sabe. Ah, meu marido já tem várias amantes. O marido também, minha mulher já teve. A gente não vê isso? Pessoas, homens, mulheres, que têm um relacionamento e têm vários amantes, que o mundo todo sabe. Às vezes só a mulher que não sabe, não é? Ou simplesmente finge que não sabe.
E às vezes esses homens, essas mulheres, até contam essas aventuras, não é? É a secretária lá do trabalho, é o meu chefe, é isso, é um colega aquilo. A gente não conhece pessoas que vivem assim e acham aquilo normal. Ah, o que que tem? Ó, todo homem trai. A gente não escuta isso? Todo marido trai, todo homem trai. Eu não quero ver um homem que nunca traiu a esposa. Banaliza uma coisa muito séria. Banaliza. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Às vezes, até o filho fica sabendo. Às vezes, o filho ou a filha vê o pai ou a mãe nessa situação, né? Vivendo em motéis, né? Quando tem uma situação financeira boa, a mulher pega o cartão de crédito do marido, vê compra de joias, de roupas que não veio para dentro de casa, né? Tira-se fotos por aí, bota-se quando é gente famoso, bota nas redes sociais, né? Cada noite de carnaval, fulano estava com uma ou com outra, e aquela pessoa sai de relacionamento em relacionamento, e está no relacionamento, e tem outro, tem outra. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Não é adultério, é prostituição. Então, quando ele diz aqui, quando a pessoa erra e não faz a mínima questão de se corrigir. Aí o marido ou a mulher diz, não vai acontecer novamente, né? Isso não vai acontecer novamente. Daqui a pouco está novamente com outro relacionamento, mas não desfaz o casamento para manter a aparência, né? Não desfaz o casamento. Continua casado, mas tendo vários relacionamentos. Ah, o que que... aí ainda tem gente que diz assim, o importante é que ele é um bom provedor. Não deixa faltar nada dentro de casa. Já ouviram isso? É um bom pai, é um bom marido, paga as contas, mantém a casa. A esposa está reclamando de quê? Só porque de vez em quando ele diz por aí, ele pula a cerca? Não, é um bom homem, um bom marido. Uma vez eu vi um caso que ele era um bom provedor e vivia pulando a cerca. E um dos filhos cobrava da mãe que ela tomasse uma atitude de separar, porque os filhos estavam cansados de ver. Ele, de vez em quando, com um, com outro, os colegas dos filhos também viam, que ele frequentava, às vezes, as baladas que os filhos iam, né? Aquela coisa, e os colegas viam, falavam, né? Então o filho cobrava da mãe, e a mãe ficava naquela, porque um com ele, pior sem ele, com essa frase, deve ser de Sócrates, né? Um com ele, pior sem ele. E a sogra, a mãe dela, a mãe da esposa, era aquela que dizia: não, você não pode separar. Aonde você vai arrumar outro marido assim? Não deixa faltar nada em casa. Qual o problema? É um bom pai. Então, o filho queria que a mãe tomasse uma atitude. Mas a mãe dela, que foi educada daquele jeito, que também passou pela mesma coisa e que levou o casamento ao fim, assim, ficava em cima da... Não, você não pode separar. Você tem que aguentar. Esquece, ignora isso. Não dá para isso. Fica aí com o teu marido, seu casamento. E ele era o tal que pulava a cerca. Então, eles aqui. Isso é prostituição. Entendeu? Porque essa pessoa, no momento que a esposa chega, fala com ele, poxa, você está me traindo, nossos filhos estão vendo, os colegas vêm falar com eles, né? Aí eles, não, não, eu vou melhorar, não vai acontecer mais. Daqui a pouco, de novo. Então é a pessoa que erra e não faz a mínima questão de se corrigir. E não se preocupa com os problemas emocionais que podem causar aos filhos. Qual é o filho? Qual é a filha?
e gosta de saber que o pai e a mãe anda com outras pessoas. Que os colegas dizem, vi teu pai e tua mãe lá na porta do motel. E tua mãe está dentro de casa. Tua mãe é boa, bem. Qual é o filho e a filha que se sente bem ouvindo isso? Claro que não. Claro que não. Mas esse ou essa não está nem um pouco preocupado em se corrigir. E aí, ó, fica repetindo o mesmo erro. E como diz aqui, tem até prazer em agir de tal forma e faz desta atitude uma norma de conduta. Isso é prostituição. Isso é prostituição. O adultério é quando a pessoa tem uma queda, que qualquer um pode ter. E aí, nesse caso, né, pode até ter duas, né? Mas a pessoa se corrige e não comete outros erros. Isso Jesus não condena. E sim a prostituição, Ô, Rose, no né? caso então da mulher que foi colocada na praça para ser apedrejada, no caso era uma adúltera, né? Só tinha cometido um erro. Tá. São os homens que te acusavam. Ela disse: Não sei, senhor. Ele, eu também, então não te acuso. Vá, está aqui. Ele não a condena de jeito nenhum. Ele diz aqui, ó, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, senhor. E Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e doravante não peques mais. Então ele não condenou o adultério, porque o adultério é uma queda e todos nós estamos sujeitos às quedas. E quando às vezes você tem uma queda, você para, reflete, aprende com o erro e procura não mais errar. A prostituição é quando você erra e, ó, não está nem aí se você prejudicou alguém ou não. Você levanta e vai procurar o quê? Novamente cometer aquele erro. Por isso que eu dei o sinônimo, o exemplo da corrupção. Isso é prostituição. Agora, repare o seguinte: a gente tem que tomar um cuidado aqui. Por quê? No passado, e até um certo tempo, e hoje, mas em casos especiais, existiam mulheres que eram colocadas, forçadas a se prostituir. Não é? E até hoje não tem pessoas que são sequestradas, vai para esses crimes, né? E no passado não tinham mulheres que eram obrigadas. Então, repare, nesse caso é diferente. Essa prostituição, a pessoa está sendo obrigada. Não é a mesma coisa daquele que tem prazer em se prostituir. Aquela pessoa que vive, né, várias situações desse tipo. Tem dois, três pessoas, né? Quer ver, esses trisal, quadrisal, isso não é prostituição? Gente. Então a gente tem esses relacionamentos aí. A pessoa que é casada e não está interessado no bem-estar, no sentimento do marido e da mulher. Tem até, não tem caso que traz até amante para dentro de casa? Não tem? Traz, tem amante na rua, amante tem um filho, traz o filho para a mulher criar, e daqui a pouco ele vai para a rua para uma outra. Minha sogra contava que ela tinha uma amiga que criava dois filhos de amantes do marido dela. Dois filhos de amante. A amante foi embora e deixou o filho com ele trazia para a mulher dele criar. A mulher criava. Aí ele arrumava outra amante. A amante engravidava, tinha o filho, largava o filho com ele e trazia para a mulher. Vivia tendo amante.
Isso é prostituição. Essa pessoa está preocupada com o sentimento da esposa, dos filhos? Claro que não. Claro que não. Não está nem um pouco. Não está nem um pouco. Eu posso falar isso porque na minha família, né? Minha mãe conta o fato desse, que era o pai dela. Minha mãe teve irmão que nasceu no mesmo dia que ela nasceu, lá em 1920, qualquer coisa. Teve irmão ela tive um irmão que nasceu no mesmo dia que ela. Meu avô era um homem assim, era um homem assim. E a minha avó, ela tinha tantas amarguras por causa disso, né? Muitos filhos e outros problemas mais, que um dia ela ficou doente, foi internada no hospital. Diz a minha mãe que ela morreu, minha mãe tinha 6 anos. A minha mãe conta isso, porque minha mãe foi criada pela cunhada, e a cunhada, que era casada com o irmão da minha mãe, que era bem mais velho, contava para ela que ela tinha tanta amargura no coração que ela se suicidou dentro do hospital. De tanta amargura e decepção. Tanta amargura e decepção. E minha mãe conta uma outra história que eu achei muito interessante, que o meu avô contou para minha mãe, quando minha mãe era criança, que uma noite minha mãe acordou, minha avó já tinha morrido. E meu avô, ela escutou, ela acordou e tinha o quarto da minha mãe, tinha um corredor e o quarto do meu avô. Ela acordou com meu avô falando durante a noite. E ela foi, era pequena, ela foi andando e viu meu avô sentado na cama, conversando com alguém e pedindo perdão. O nome dela era Salvina. Salvina, me perdoe, me perdoe. Eu sei que eu fiz muita coisa ruim para você. E ele pedindo perdão. Aí, depois ele começou a chorar. Minha mãe foi falar com ele: pai, você está falando com quem? Com a sua mãe. Ela apareceu para mim. E eu pedi perdão a ela. Minha mãe conta essa história. Entendeu a situação? Ele era um homem desses. E depois que ela morreu, isso não parou, continuou. Ele não se casou mais, mas era um homem assim. Como meu tio também era. É, irmão da minha mãe conta as coisas que aconteciam, da cunhada dela andar pela rua, que havia uma moda naquela época das mulheres, lá em 1940 e pouco, botar aqui o retrato do marido, fazia um broche camafeu com o retrato do marido no vestido. E a minha mãe contando que ela ia pela rua, ela e a cunhada, que era a cunhada que ficou responsável, porque minha avó morreu muito jovem, deixou duas filhas pequenas. E a cunhada que eu conheci, tia Alice, era uma pernambucana muito engraçada. Ela ia pela rua com a minha mãe, segurando minha mão pela mãe. Daqui a pouco, ela deu de cara com uma outra mulher. Quando ela bate o olho do outra mulher, o que que ela vê? O broche. A outra também estava com broche, com o mesmo retrato do meu tio. Minha mãe disse que foi uma loucura essa. Minha tia Alice era uma pernambucana grandona e agarrou a mulher brigando na rua com a mulher, arrancando a roupa do. Quando eu conheci a minha tia Alice, era uma mulher muito sofrida, com 3 filhos. E o meu tio mantinha um relacionamento com outra mulher com quem tinha uma filha. Durante muitos anos depois, ela já madura, ele conheceu uma outra mulher, teve uma filha com outra mulher e vivia assim, casamento duplo, entendeu? Casamento duplo. Minha tia não sabia. Quando minha tia veio saber, a filha dele já estava com uns 10, 12 anos, mas nunca se divorciaram. Ele vivia numa casa com a mulher, outra mulher e a filha, ia lá na casa da minha tia para dar a comida, para dar as coisas, e ficava assim. Ô, Rose, então, essa também não é uma das causas, a mulher ser tão submissa, dos casamentos durarem tanto também, ô, Rose?
Porque Sim, antigamente as mulheres também não tinham voz, né, Rose? Hoje em alguns dia elas não toleram nada. Nem tanto, nem tão pouco, né? Tudo é o equilíbrio, né? eu digo que outros, alguns, eram casamentos longos, de amor, mas outros não. Outros eram assim, entendeu? Mas havia um pouco mais de conversa do que essa rapidez que a gente tem hoje. Hoje é uma rapidez que a espiritualidade até fala. Quando você está numa situação dessa e você separa, o ideal é o quê? É que você fique um tempo sozinho para se equilibrar a sua energia. Porque se você sai de um relacionamento conflituoso e logo pega outro, dificilmente você vai entrar numa vibração melhor. Porque se você está no meio do tumulto, como é que está a tua vibração? Quem é que você vai encontrar? Alguém que está vibrando no mesmo nível que você. Agora, se você der um tempo para descansar, para refletir, 1 ano, 2 anos, e procurar se melhorar, levar o padrão vibratório, você tem a oportunidade de estar num outro nível, contra outra pessoa mais tranquila. Mas se você está numa tempestade, se separa, dali a 2 meses você procura alguém, com quem você vai estar? Com alguém da tua faixa vibratória. Isso é o que eles falam, falam isso. Porque você está no meio do vendaval, com quem você vai encontrar? Quem está no meio do vendaval como você. Entendeu? É como eles falam assim, às vezes a pessoa está cometendo crimes, fazendo besteira. Com quem ela vai manter sintonia? Com quem ela vai se harmonizar? Faixa vibratória. Vai entrar na mesma faixa vibratória. Por isso que é aconselhado o quê? Para, esfria a cabeça, deixa a poeira baixar, dá um tempo, faz alguma coisa nova, cuida de você mesmo. Aí sim, depois, você vai pensar nisso. Porque aí você o quê? Se estabilizou. Mas se você sai de um trem em alta velocidade e entra no outro trem em alta velocidade, dificilmente vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. Mas o que eu achei interessante aqui foi essa diferença entre prostituição e adultério. Adultério é quando você tem queda. E quem não tem queda? Quem de nós não tem queda? Mas você procura se corrigir, né? Agora, a prostituição não. É quando você, ó, vive do vício. Aí a prostituição é para tudo. Corrupção, esses casos de extraconjugais, quando você não respeita os filhos, não respeita a mulher, não respeita nada, e várias outras coisas. Então, isso é corrupção. Aí ele falou: no caso da prostituição, o divórcio só vai oficializar porque de fato já está separado. Uhum. No caso da prostituição. Porque aquele outro não tem nenhuma preocupação com você. Não tem nenhuma preocupação com você. Seja o marido ou mulher. Já não tem mais ligação nenhuma ali. Porque o outro não está nem um pouco preocupado se vai fazer você sofrer, se vai fazer os. Ele não tem nenhum interesse e respeito por você. Se tivesse, não fazia isso. Então, nesse caso, o divórcio vai o quê? Separar aquilo que já está separado mesmo. Para oficializar. Agora, como o Denise falou, realmente no passado, né, muitas mulheres ficavam por isso. Agora, tinham muitas que, mesmo sem condições nenhuma, não ficavam. A gente vai encontrar no passado mulheres que eram danadas. Botava o marido para correr e ela ia sozinha, lutava e cuidava dos filhos. Muitas mulheres a gente conheceu assim, que às vezes não tinham uma profissão, e elas se separavam, ficavam com os filhos, iam fazer faxina, passar roupa para fora, né? Lavavam e ficavam. Mas não aturava aquele tipo de coisa. Que eu aturava até um certo ponto. Depois, elas iam em frente. E eu vejo muito isso, sabe?
quando eu vejo depoimento de jogador de futebol. Quando eles falam assim, né, agora eu vou comprar uma casa para minha mãe, agora eu estou com a minha mãe, eu vi muito. Aí, quando ele vai contar a história, o pai, ó, foi embora. Um deles que eu vejo, admiro muito, é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele nasceu na Ilha da Madeira, lá em Portugal. A vida dele foi muito dura. O pai foi embora. E a mãe dele criou ele com uma dificuldade. Ela deixava, às vezes, de comer para poder comprar uma chuteira para ele. Ele falava: minha mãe trabalhava em 3 empregos. Então a gente vê muitas vezes jogador de futebol que tem sucesso contando essas histórias. Que a mãe ficou com os filhos e lutou muito e criou, né, para os filhos seguirem em frente. Que na maioria das vezes é a mulher que fica, né? Na maioria das vezes, o marido vai e a mulher que fica com os filhos, né? Uma dificuldade, sim, às vezes 4, 5 filhos. É muito interessante isso. Gente, então nós vamos parar por aqui. Né? A gente teve a oportunidade de falar de assunto muito interessante hoje. São assuntos atuais que estão aí, né? Na vida da gente, a gente vê tanto isso na televisão. Às vezes, quando o pessoal diz assim, e fulano está separado, você diz, já, mas não é é da fulana, não, a fulana já era, é outra. Você diz, nossa, é tão rápido que eu não tive tempo nem de assimilar. A gente vê esse tipo de coisa, né, na televisão. Então, semana que vem, hoje são 24, né? É, Semana que vem, dia 1º, primeiro, isso. 1º de novembro, e 1º de outubro. Outubro. Faz que ela cometa adultério. 1 do 10, 25. Faz que ela cometa adultério. A gente vê que o Sermão do Monte trata de muitas coisas, muitas questões que nós estamos vivenciando até hoje. Até hoje. Hoje, é claro, com outras complexidades, mas a base é quase a mesma, né? Porque são o quê? Problemas humanos. E a gente percebe que esses problemas humanos não se modificam com tanta facilidade assim, né? São coisas que vão levar tempo para a gente poder superar, para a gente poder entender e se corrigir. Mas um dia a gente chega lá. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Amanhã, quinta-feira, teremos estudo do livro Diversidade dos Carismas, temos também estudo do livro Luz do Mundo. E hoje, Denise, na reunião de radiação, inicia um livro novo, né? Ideal Espírita, o Índice Ideal Espírita. Você, esse livro Ideal Espírita, está com você. Esse é o que te emprestei, né? Não, porque então tem que vir aqui o meu, porque eu não tenho. Eu pensei que tinha emprestado para você. Não, esse eu comprei na. Então eu devo ter aí, porque se ele tá, eu tenho essa coleção, É, esse eu comprei na Ideal estante, Espírita na estante mesmo, virtual. É. é Ideal Espírita. Então eu devo ter aqui, porque eu procurei, mas eu estava procurando com outra capinha. Se eu soubesse essa capinha, eu estava procurando com uma outra capa e eu não achava de jeito nenhum. Vou dar uma olhada que eu tenho essa coleção. Eu disse, Ó, meu Deus, eu procurei tanto esse livro, mas olha o eu da falei, Carmen. O da Carmen é aquele de sol. essa capa boa da Carmen. Virei no instante todo, falei pro pessoal, o Beto me ajudou. Beto é branco com um círculo vermelho e amarelo. Essa capa, agora que eu vou. Meu Deus, eu baixei até o PDF dele. Peguei pela PDF. Vou botar até no grupo, que pode ser que alguém não tenha. Aí pega o PDF dele e botar no grupo Evangelho do Céu. Vou dar Eu uma acho que eu olhada. enviei no grupo. É Enviei, bom Carmen. gente que não tem o livro, É, né? Então, isso. esse. Aí tem que ir de novo. Então, gente, eu vou pedir aqui para a nossa irmã. Deixa eu Não, ver a companheira aqui. Denise, faz a nossa prece de encerramento aí. tá bom.
Então, só temos a lhe agradecer, Pai amado, por essas reflexões, por esses irmãos que nos trouxeram o esclarecimento dessas questões tão atuais, que possamos refletir, Pai, absorver esses ensinamentos, pois a cada estudo a gente vai cada vez mais, vamos dizer que, desnudando essas questões que Jesus nos trouxe há tanto tempo, que não compreendíamos naquela época, mas que agora, ao atingirmos a maturidade espiritual, conseguimos ter sobre esse esclarecimento, sobre essas reflexões, sobre essas palavras que nosso mestre nos trouxe, tão bom entendimento, nos auxiliando a caminharmos nas, nos passos do nosso mestre. Obrigado, Senhor, por esse teu filho tão querido por todos nós. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades, por esse evangelho maravilhoso, por sua luz e sua misericórdia. Esteja conosco, Pai amado, e lhe pedimos agora a sua permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje, mas que permaneça conosco, Senhor, para a nossa irradiação mais tarde. Muito obrigado e se conosco hoje e sempre. Que assim seja. A Deus. Deixa eu encerrar. Graças a Deus.